Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de João, capítulo 5. Primeira carta de João, capítulo 5, versículos de 1 a 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Os irmãos podem sentar. Durante séculos, os marinheiros sabiam determinar a latitude em sua navegação. Sabiam determinar o norte e o sul por meio de instrumentos muito antigos, instrumentos náuticos muito antigos, chamados de quadrante náutico e depois o astrolábio náutico. Os marinheiros, através dessas ferramentas, mediam a posição, a altura do Sol ao meio-dia, ou a estrela, ou pela posição da estrela polar no hemisfério norte. Mas eles não tinham como medir até então a longitude, o leste e o oeste. Foi então que, em 1714, o parlamento britânico ofereceu um grande prêmio para quem conseguisse solucionar tal problema. Era preocupante esse problema porque, por falta de orientação no mar, muitos marinheiros acabavam naufragando quando eram puxados por ventos e simplesmente mudavam o trajeto e não sabiam mais onde eles estavam. Foi então que um relojoeiro chamado John Harrison, ele teve uma ideia e inventou o que chamam de cronômetro marítimo. Esse cronômetro marítimo, ele funcionava como se fosse um relógio que ficava no navio, só que de alta precisão, a ponto de a orientação ter uma diferença de poucos quilômetros. Logicamente, não são mais usados esses instrumentos hoje, depois do advento da tecnologia, depois de GPS, radar, sonar, entre outras tecnologias. Porém, uma delas ainda é utilizada, que é algo parecido com o que seria o astrolábio marítimo, só que melhorado, que é um instrumento que, quando falta-se toda a tecnologia, é a única forma que eles têm para medir. É como um compasso que tem alguns graus e, de acordo para onde eles apontam, eles sabem a distância e tudo mais. Mas o que isso tem a ver com o que lemos aqui, afinal de contas? João ele traz alguns instrumentos para medir e orientar a nossa vida. Aqueles que acompanharam a série de exposições até aqui, sabem que esses instrumentos são testes que o apóstolo traz para as nossas vidas, a fim de sabermos se estamos vivendo um cristianismo verdadeiro ou um cristianismo falso, se estamos obedecendo verdadeiramente o evangelho ou não. Ele traz esses testes
durante toda essa carta, mas agora no capítulo 5, ele junta todos esses testes para que entendamos que são como instrumentos que devem ser utilizados simultaneamente para medir a nossa vida enquanto cristãos. Nós já sabemos também o intuito de por que João escreve essa carta. Existiam falsos mestres que estavam se levantando nas igrejas da Ásia, e falsos mestres esses que surgiram dentro da própria igreja, estavam ensinando heresias, ensinando falsos ensinos aos crentes. E o objetivo dessa carta é justamente corrigir esses falsos ensinos e fazer com que os crentes possam entender quando um ensino é verdadeiro, quando provém de Deus, ou quando o ensino é falso, vindo do próprio espírito do anticristo, como João já havia falado antes. Nós já sabemos que esses falsos mestres, esses gnósticos, eles negavam a divindade de Cristo, ou melhor, a humanidade de Cristo. Eles diziam que Jesus Cristo não poderia ser o Cristo estar no homem, porque o que é bom, o que é divino, não poderia habitar na matéria, que é má. Uma vez pensando dessa forma, eles também negavam a necessidade da santificação nas vidas. Diziam que aqueles pecados que eram cometidos contra o corpo não teriam nenhum valor espiritual. De igual modo, eles também negavam a ajuda aos necessitados, o olhar para os necessitados, o amor aos irmãos. Por isso que nessa carta, o que mais João vai falar é sobre o teste do amor, em toda essa carta. Mas João chega agora no capítulo 5 e o apóstolo reúne esses 3 testes cruciais que vinham sendo apresentados ao longo dessa carta. O primeiro teste, o teste doutrinário, o crer que Jesus veio sim em carne. O teste para sabermos se estamos negando ou não a humanidade de Cristo. Depois ele apresenta o teste moral, que é o viver em santidade. Esse teste, ele faz com que os crentes olhem para as suas próprias vidas e percebam se estão vivendo na verdade, se estão vivendo em santidade, ou se de alguma forma estão vivendo na prática do pecado. Então ele diz que se alguém vive na prática do pecado, este não pertence à família de Deus, este não foi regenerado. Mas, ao mesmo tempo, ele também olha para estes crentes e indica que, por mais que fomos salvos, porque o pecado ainda habita em nós, ainda somos capazes de pecar e por isso caímos. Então ele dá a saída para quando essas coisas acontecem, para quando o pecado é cometido. E a saída é a confissão de pecados. A confissão de pecados. Então João chega até o terceiro teste, que é o teste social, o teste do amor aos irmãos. O cuidado da necessidade dos irmãos como sendo uma das principais evidências desse teste. É o olhar para os irmãos, não ter ódio dos irmãos, ajudar os irmãos. João faz a recapitulação agora desses 3 testes, a fim de deixar claro cada um deles em nossas mentes. E a partir das verdades dispostas no texto, gostaria de ver com os irmãos hoje sobre as marcas de um cristianismo autêntico. Mas quais as verdades que podemos ver no texto para entender essas marcas? A primeira que encontramos é que quem crê em Cristo foi regenerado por Deus. Versículo 1, parte A. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. O verdadeiro crente, ele confessa as 2 naturezas de Cristo. Tem sempre em sua mente que Jesus Cristo, ele é 100% Deus, mas também 100% homem. Entende justamente o porquê de Jesus Cristo precisar ter vindo em forma humana, ter se esvaziado da sua própria glória e ter habitado entre nós. Precisamos ter sempre em nossa mente que o motivo pelo qual
Logicamente, o principal motivo de todas as coisas, de toda a criação, o próprio motivo da missão de Cristo, o próprio motivo da nossa criação, da nossa salvação é a glória de Deus. Mas fez-se necessário que Cristo se fizesse homem e morresse em nosso lugar, porque nós pecamos. Porque nós pecamos. Em Adão, todos nós pecamos. Adão era o representante de toda a raça humana. O representante de toda a raça humana caindo, toda a raça humana caiu. Não só a raça humana, mas toda a criação foi atingida por causa do pecado. E a Bíblia diz que por um homem entrou um pecado no mundo. Mas a Bíblia também diz que por um homem veio a salvação, Jesus Cristo. Agora o representante daqueles que são eleitos por Deus desde a eternidade entrega voluntariamente a sua própria vida como propiciação, como sacrifício pelo pecado de todos, para aplacar a ira de Deus, para que todos nós fôssemos feitos filhos de Deus. Mas é interessante como isso acontece. Primeiro, Deus regenera o coração pelo poder do Espírito Santo, transformando as nossas vidas espiritualmente. E só então a pessoa passa a crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Muitas seitas, e a gente precisa falar sobre isso aqui, porque muitas seitas olham para Jesus Cristo apenas como um mestre moral. Muitas seitas olham para Jesus Cristo apenas como um bom exemplo a ser seguido, mas nunca como Senhor, Salvador. Muitos olham para Cristo não sendo uma das pessoas da Trindade, mas como sendo um Deus menor, como é o caso, por exemplo, dos Testemunhos de Jeová. Eles dizem que Jesus Cristo é um Deus menor. E isso não é a verdade da Escritura. A Escritura nos mostra em todo o tempo que Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, dizendo que Ele e o Pai são um. Dizendo que quem vê a Ele, vê ao Pai. Jesus Cristo é Deus. E precisamos entender as duas naturezas de Cristo, porque esse é um dos primeiros testes apresentados por João nessa carta. Mas, se a primeira marca é essa de que quem crê em Cristo foi regenerado por Deus, e esse é o teste doutrinário, e a partir desse teste sabemos como está a nossa doutrina, como está o nosso conhecimento quanto à pessoa de Cristo. A segunda verdade apresentada aqui no texto, ainda no versículo 1, a parte B, é que quem ama a Deus deve amar aos que Ele regenerou. Aqui João apresenta mais uma vez o teste social. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. A verdadeira fé, ela nunca caminha só. É impossível que alguém seja um cristão só. É impossível que a pessoa diga que realmente é cristã sem viver em família. É por isso que existe um grande problema quanto àqueles que são desigrejados, aqueles que dizem, não, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus Cristo, eu professo a minha fé, mas eu não preciso ir para a igreja, porque afinal de contas eu sou igreja. E é mais um erro que precisa ser corrigido, porque você sozinho não é igreja. A igreja é o corpo de Cristo, formado por muitos membros. É impossível viver a vida cristã verdadeira sem viver em comunhão, sem viver em comunidade, sem viver entre irmãos. Então é por isso que João diz que todo aquele que diz que ama a Deus também deve amar aqueles que foram nascidos de Deus. Deve amar aqueles que Deus regenerou, que Deus fez filhos. Se amamos o Pai que nos gerou, necessariamente amaremos os seus filhos. E não é à toa que, por isso, somos chamados irmãos. Somos chamados irmãos. O verdadeiro amor cristão não depende, e eu preciso que vocês entendam isso,
não depende de afinidade. Não depende simplesmente das afinidades naturais. O verdadeiro amor cristão não depende de beleza, riqueza, se você gosta mais de um ou se você gosta mais de outro. Não depende de educação, nível social, nada. O alicerce desse amor está no fato de partilharmos a mesma natureza espiritual. Precisamos nos amar, precisamos amar uns aos outros, porque temos a mesma natureza espiritual. Fomos gerados, nascidos em Deus. Deus nos fez filhos. Por meio de Jesus Cristo, Ele deu nova vida a cada um de nós, nos fez filhos seus e, ao mesmo tempo, irmãos. Não depende de nenhuma afinidade natural, mas de termos sido gerados espiritualmente. Então é impossível amar a Deus e odiar os irmãos. E João vem repetindo isso várias vezes na carta. Mas simplesmente porque na família de Deus o amor é a base que sustenta todo esse relacionamento. É a base que sustenta o relacionamento de família, entre irmãos. Imagine uma família onde os irmãos brigam, onde os irmãos não se entendem. Os irmãos não são felizes. Os pais não são felizes. A vida dessa família normalmente é um caos. Tudo começa a dar errado. E é uma figura muito interessante essa de família, porque acontece a mesma coisa na igreja. Se a igreja está crescendo, é porque o amor aos irmãos é demonstrado. Se a igreja tem definhado, tem se dividido, é porque não existe amor entre os irmãos. O amor é o que vai juntar, unir toda esta família. 1 João fala sobre o teste doutrinário, que quem crê em Cristo foi regenerado por Deus. Depois João fala sobre o teste social, que quem ama a Deus deve amar aos que ele gerou. Depois João fala sobre o teste moral. Quem ama os irmãos deve obedecer aos mandamentos de Deus. Versículo 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. O verdadeiro amor cristão, ele não é um mero sentimentalismo ou palavras vazias. São atos concretos de obediência e em obediência moral. O argumento que João nos mostra aqui é que a obediência aos mandamentos de Deus é a métrica para medirmos o nosso amor. O amor, ele se expressa no cumprimento da lei de Deus. Se observarmos, por exemplo, os 10 mandamentos, não terá outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Veremos que existem duas grandes divisões aqui, onde os primeiros 4 mandamentos, eles estão ligados a nosso relacionamento vertical, nosso relacionamento para com Deus. Os 4 primeiros mandamentos aqui diz respeito à minha relação com Deus, da nossa relação com Deus. Os outros 6 mandamentos, quanto à nossa relação horizontal com os nossos irmãos, com o nosso próximo. Um relacionamento entre iguais, entre pessoas, entre o nosso próximo. E tratando da igreja, o nosso relacionamento entre os irmãos. Se o amor que temos é verdadeiro pelo meu irmão, eu preciso observar estes mandamentos. Não é à toa também que
no momento da liturgia, onde confessamos a nossa fé, estamos fazendo a leitura das perguntas e respostas do Catecismo Maior, por um motivo muito interessante. Além de ser uma base, a nossa base sólida doutrinária para entendermos aos ensinos da Bíblia, quando chegamos nas perguntas que se diz respeito aos mandamentos de Deus e começam-se a falar mandamento por mandamento, nós vemos que temos a pergunta, qual é o mandamento, a resposta é o mandamento. As próximas perguntas é o que é exigido do mandamento, quais os pecados proibidos no mandamento, em outros mais lá para frente, quais os deveres exigidos dos iguais, dos superiores, dos inferiores. Nós vemos que é tudo, sistematicamente dividido. Porque simplesmente quando nós olhamos para os mandamentos, quando olhamos para os 10 mandamentos ali dispostos em Êxodo 20, capítulo 20, versículos de 3 a 17, nós muitas vezes olhamos e dizemos muitas vezes como aqueles fariseus estavam falando na época com Cristo. Dizia assim, não, eu não matei ninguém. Aí Cristo vem e explica, né? Você disse que não matou ninguém, mas se você odiar sem motivo o seu irmão, você já é assassino. Aí começamos a entender que esses 10 mandamentos entregues pelo próprio Deus, eles servem de parâmetro como princípios estabelecidos de como devemos viver. Como devemos viver? Conta-se a história da época quando os símbolos de fé foram escritos, que os teólogos desistiram de listar todos os pecados que ali eram proibidos, porque a lista seria muito grande. Mas se você quer saber se algo que você está fazendo ou não se enquadra em na quebra de um desses mandamentos, dê uma olhada nos símbolos de fé. Símbolos de fé esses que aqueles que já são membros juraram, prometeram diante de Deus que seguiriam. Dê uma olhada e veja como sua vida está. Veremos que o furto não é apenas o retirar do outro algo como um roubo, como um furto, não. Muitas vezes são negócios que fazemos e não somos totalmente honestos. Muitas vezes promessas dentro de um negócio que não são cumpridas, entre outras coisas. Mas o fato aqui é que o amor aos irmãos, ele é demonstrado por meio da obediência a estes mandamentos, por meio da obediência aos mandamentos de Deus. Se olharmos também para o que está escrito no Antigo Testamento, olharemos para Deuteronômio 6, versículo 5, que diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Ao olharmos para Levítico, capítulo 19, versículo 18, não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Essas mesmas palavras, elas foram repetidas por Jesus Cristo ao ser indagado pelos escribas em qual era o principal mandamento, ou qual era o mandamento mais importante. Então Jesus Cristo diz: amarás o teu Deus de todo o teu coração. Ele repete o que foi dito no Antigo Testamento. E ele diz assim, e o segundo, perceba, a pergunta foi qual é o maior. Aí Jesus disse que o segundo, semelhante a esse, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Devemos encarar estes 2 mandamentos, esses 2 grandes mandamentos, como uma única lei. Lembra-se que eu disse que os 10 mandamentos eles são divididos em 2 grandes grupos. Os 4 primeiros, amarás o teu Deus. Os outros 6, e ao teu próximo como a ti mesmo. É impossível dissociar uma vida diante de Deus, uma vida de devoção a Deus e uma vida de comunhão com os irmãos, uma vida de amor aos irmãos. É impossível dissociar isso da vida cristã. Olhando para o Antigo Testamento, nós vemos exatamente o que Cristo falou no Novo Testamento.
Olhando para esses dois textos, os três textos, olhamos agora para João e vemos que João está justamente dividindo todo este ensinamento com três ferramentas práticas, com três instrumentos, três testes para aferirmos a nossa vida diariamente. E esses três testes que são apresentados. Depois, uma outra verdade que João traz aqui no versículo 3 é que quem ama verdadeiramente a Deus vê os seus mandamentos com deleite. Com deleite. É interessante que a vida cristã ela não deve ser vivida por medo, ela não deve ser vivida única e exclusivamente por termos obrigações diante de Deus e olharmos para essas obrigações como a gente olha para uma obrigação com o chefe ou qualquer outra coisa. Até mesmo porque até isso nós não podemos olhar dessa forma. Mas como temos observado a lei do Senhor? Como temos cumprido os mandamentos de Deus? Tem sido para nós um peso ou tem sido prazer em cumprir os mandamentos? Como nós temos olhado, por exemplo, para o dia do Senhor? Será que única e exclusivamente como uma mera obrigação? Ou temos tido alegria, como no texto lido, o Salmo 122, lido na liturgia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Temos deleite em servir ao nosso Deus. Temos deleite, temos prazer em obedecer todos os seus mandamentos. Como temos olhado para cada um dos seus mandamentos, das suas ordenanças. Um outro ponto, uma outra verdade estabelecida aqui no texto é que quem é verdadeiramente nascido de Deus vence o mundo. Versículos 4 e 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Mundo, aqui, na teologia joanina, diz respeito ao sistema pecaminoso, ao mundo pecaminoso, não ao belo universo criado por Deus. Todas as vezes que olhamos para os escritos de João e vemos não ameis o mundo, trata-se justamente desse mundo pecaminoso. As coisas que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Esse mundo tratado aqui é o mundo pecaminoso. E nós podemos entender que, se vencemos este mundo, nós não vencemos pela nossa força, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Já sabemos que a fé, aqui, é a fé em Jesus Cristo. É um instrumento, não a causa da salvação, mas um instrumento. É a fé em Jesus Cristo que é a causa da nossa salvação. E nós vencemos o mundo não com a força do nosso próprio braço. Nós não vencemos o pecado que tenazmente nos assedia pela força do nosso braço. Todas as vezes que tentarmos, com as nossas próprias forças, lutar contra um pecado que nos assedia diariamente, vamos perder, vamos cair. Todas as vezes que tentarmos lutar contra diversos pecados que existem hoje, simplesmente pelo conhecimento humano, simplesmente apenas pelo que a psicologia diz, pelo que as pessoas dizem, estamos fadados a continuar caindo. E aí o pensamento humanista de ver esta outra queda é simplesmente não, é assim mesmo, você precisa se aceitar, você precisa se perdoar. Quando na verdade a Bíblia diz que você precisa, que nós precisamos nos arrepender e confessar os nossos pecados. As armas pelas quais lutamos contra esse mundo pecaminoso não são as nossas armas, mas são as armas que o próprio Deus nos entrega. É a leitura da palavra, é o frequentar o culto, são as nossas devocionais,
é o examinar a nós mesmos todos os dias e julgar a nós mesmos todos os dias de acordo com a sua palavra. É analisarmos toda a nossa vida pelas ferramentas espirituais que nos foram entregues. Não pelo nosso próprio entendimento, mas pelo que a Bíblia diz. Se algo é condenado pela Bíblia como pecado, eu simplesmente preciso lutar para que eu não continue neste pecado. Eu não posso olhar para os pecados que eu cometo pela ótica do mundo, pelos óculos do mundo e dizer simplesmente que isso é coisa da geração. Eu não posso olhar para como o mundo está moralmente acabado e dizer isso é coisa da geração. Eu preciso olhar para a minha vida. Nós precisamos olhar para as nossas vidas com um olhar cristão, com a cosmovisão correta, uma cosmovisão cristã. E como reformados que somos, ainda temos outras ferramentas. Temos a nossa confissão, temos os catecismos, que nos auxiliam a entender justamente se algo é pecado, se algo não é pecado. Precisamos lutar, não com as nossas forças, mas com a força do próprio Deus. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, mas a vitória que vence o mundo é a nossa fé, e a nossa fé em Jesus Cristo. Nossa fé em Jesus Cristo. Nós temos a certeza de que vencemos o mundo, porque essa própria fé não foi criada por nós. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2, nos diz justamente que Jesus Cristo, ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele quem criou e ele quem vai concluir a boa obra em nós. Mas diante de tudo isso, dessas verdades estabelecidas nesse texto, o que podemos aprender? Quais lições podemos tirar para as nossas vidas? Percebam que esses 3 testes, eles devem andar juntos. Não podemos pensar que se passarmos no teste 1 e no teste 2, mas não passarmos no teste 3, que somos verdadeiros cristãos. Esses testes não servem para sabermos se somos cristãos apesar de andarmos de tal forma. Esses 3 testes, eles são cruciais e precisamos ser aprovados nos 3 testes para sabermos se realmente somos verdadeiros cristãos. Temos que olhar para as nossas vidas e ver se tudo está alinhado a estas ferramentas. Da mesma forma, os líderes da igreja e aqueles que estão se preparando para ser líderes desta igreja, devem atentar a estes 3 requisitos, a estes 3 testes, não apenas para as suas vidas, mas como está a igreja em si. Esses são instrumentos, inclusive, esses 3 testes, para aferirmos a saúde de uma igreja. Se a igreja está sendo realmente uma igreja bíblica. Se você nos visita hoje aqui, ou se você está nos assistindo por meio da transmissão, para você saber se uma igreja ela é realmente bíblica, atente para esses mesmos testes. Veja se a igreja em que você está inserido ou que você quer fazer parte, veja se ela é firme doutrinariamente. Veja qual é o significado que essa igreja dá para o nome de Cristo. Quem ela entende ser Cristo Jesus. Se ela confessa Jesus Cristo como sendo Senhor e Salvador, como sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Veja como essa igreja é doutrinariamente. Se ela
não vê Jesus apenas como um mestre moral. Deve observar também como essa igreja demonstra amor aos irmãos. Se essa igreja se preocupa com a vida espiritual dos irmãos. Se a igreja se preocupa com as necessidades dos irmãos. Os 3 testes precisam andar juntos. Vejam se esta igreja, ela se preocupa com a saúde espiritual dos irmãos. Como a igreja exerce a disciplina. Porque aquele que ama, corrige. E a própria disciplina que é exercida na igreja, ela é um sinal de amor. A disciplina, ela não é feita a um membro para que aquele membro seja escorraçado, mas para que ele seja corrigido, para que ele aprenda, para que os seus caminhos estejam alinhados no caminho do Senhor, para que ele ande no caminho certo. Então, se você nos assiste hoje e busca uma igreja verdadeiramente cristã, atente-se para estes requisitos. Você que é líder, você que se prepara para ser líder, atente-se sempre a isso. Como os irmãos estão entre si, se os irmãos se amam, se os irmãos se ajudam. Atente-se para todos os aspectos da igreja, como o núcleo de missões está inserido na igreja, como que o discipulado acontece na igreja, como e qual palavra é pregada. Louvamos a Deus porque nessa igreja Deus sempre tem trazido pregadores fiéis aqui, sejam aqueles também que são convidados, mas tem verdadeiramente pregado fielmente a palavra de Deus. Mas quantas igrejas não têm sofrido porque a pregação ou o sermão que é entregue nos seus púlpitos são sermões egocêntricos e não cristocêntricos. Porque muitos pregam o que acham e não o que a Bíblia diz. Então, atente-se para isso na igreja. Mas percebam como esses testes, sempre um vai puxando o outro. Da mesma forma, esses 3 testes precisam dar alinhados justamente por isso. Se você diz que ama a Deus, você precisa amar o seu irmão. Se você reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, você precisa andar como Cristo. Todos os testes andam alinhados. O verdadeiro cristão tem prazer na lei do Senhor, tem deleite nos seus mandamentos. Estamos nos aproximando também, meus irmãos, de um momento um tanto crítico. A escolha dos nossos representantes nessa nação. E o que precisamos olhar ao escolher em quem vamos votar não deve ser pelo que eu acho, pelo que eu gosto, pela eloquência do mesmo, mas tudo deve ser julgado mediante a palavra de Deus. Não se deixe enganar por falsas promessas. Não se deixe enganar por discursos bonitos. Vejam se aquilo que é publicado está de acordo com a palavra de Deus. Precisamos urgentemente clamar a Deus que levante homens de Deus no ambiente da política. Porque todas as vezes que governos foram escolhidos pela vontade do povo, o povo sofreu. Mas todas as vezes que Deus levantava alguém, o povo agora se alegrava. O povo andava corretamente. Vocês se lembram dos juízes? E aí o povo olhou e disse assim, não, todo mundo tem um rei, queremos um rei. E deixar dizendo, não, nós queremos agora que do jeito que a gente quer que seja governado, que vai governar. Se olharmos para o que está escrito em Crônicas, vemos que o nosso papel é clamar a Deus. Porque a Bíblia diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e me buscar,
e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Precisamos clamar, unidos como irmãos, precisamos clamar a Deus também por nossa nação. Mas por que eu digo isso? No sermão anterior, eu citei que nós não podemos dividir a nossa vida no que é sagrado e no que é secular. Se eu não posso dividir a minha vida como sagrado e secular, e eu preciso viver a minha vida totalmente para a glória de Deus, as escolhas dos nossos representantes políticos também devem ser vistos como uma escolha que agrada ao Senhor, que glorifique a Deus. Os 3 testes precisam ser aplicados em tudo na nossa vida. Pergunte-se a si mesmo: por que você está aqui hoje? Por que você veio aqui hoje? Se foi por mero formalismo, ou se com deleite de glorificar a Deus e prestar culto ao Senhor. Se a resposta foi a resposta correta, de ter deleite no Senhor, ao sair dessas portas, você precisa entender, porque nós temos que entender que o nosso culto não termina depois de passar essa porta. Nossa adoração ao Senhor, ela não cessa ao cruzar esse portão. Tudo na nossa vida deve redundar em glória para o Senhor. Ao cruzar estes portões, aquilo que é aprendido todos os domingos aqui, seja por meio da pregação, seja por meio do ensino doutrinário, nas reuniões de doutrina, na classe de escola bíblica dominical, na classe das crianças, nas suas classes, aqueles que estão na classe de integração, não são conteúdos para que possamos apenas engolir e ficar só para nós. Precisamos colocar isso em prática. Precisamos ensinar também aos outros. É por isso que, como temos dito por muito tempo, como é pregado neste púlpito há muito tempo, que mais uma demonstração de amor é justamente o discipulado. Ao sair desses portões, aquilo que você aprendeu, você tem passado adiante? Você tem conversado com irmãos que estão mais fracos na fé e demonstrado amor mediante o discipulado? Não apenas ao se atentar, porque corremos esse risco de nos atentarmos apenas ao que é o social, e precisamos olhar para isso. Precisamos olhar para o social, precisamos olhar para as necessidades físicas, mas principalmente para as necessidades espirituais. Porque olhar apenas para o social e não olhar para o lado espiritual, nós não estamos vivendo o verdadeiro cristianismo, porque estamos fazendo como muitas seitas que acham que por meio das obras vão se salvar. Por outro lado, se olharmos apenas para o lado espiritual e não nos atentarmos ao lado social, nem gosto muito desse termo, mas é isso, para o lado social, estaremos também sendo apenas como fariseus, que se acham melhores do que os outros e que não têm a necessidade de ajudar as necessidades. Percebam, tudo no cristianismo deve andar junto. O atentar para as necessidades físicas e as necessidades espirituais. Para a vida física, porque o corpo é importante. Porque fomos criados por Deus. Mas também atentar para a vida espiritual. Porque nós somos um ser uno, feitos com corpo e espírito. Tudo é preciso ser observado. E é por isso que nada na nossa vida deve estar dissociada. Eu tenho que viver uma completude em minha vida.
nós precisamos viver uma completude em nossa vida, para a glória de Deus. Como está a navegação da sua vida hoje? Iniciamos a mensagem falando sobre os antigos marinheiros e os problemas que eles enfrentavam por falta de instrumentos precisos de navegação. Muitos morreram, naufragados, por falta de instrumentos precisos para analisar a rota pelas quais eles andavam. Mas nós temos os instrumentos mais precisos para alinharmos a nossa vida e navegar sem naufragar. Nós temos os instrumentos mais necessários, mais completos, mais precisos para andar no caminho do Senhor, sem nos desviarmos. E esses instrumentos são os mais precisos porque não foram feitos por mãos humanas, mas pelo próprio Deus. Muitas vezes podemos olhar para uma carta como essa de João e dizer: João está sempre repetindo a mesma coisa, João está sempre trazendo os mesmos testes, os mesmos testes, os mesmos testes. É para que a gente não se esqueça. E se no correr dos séculos, se no correr da história, Deus preservou essa palavra até que chegasse a nós hoje, é porque esses mesmos instrumentos têm a mesma importância hoje. Os mesmos instrumentos que João mostra para as igrejas da Ásia Menor são os mesmos instrumentos que usamos hoje. Porque a palavra de Deus não muda. A vontade de Deus não muda. O caminho do Senhor não muda. Então, para que possamos andar no caminho, na verdade, na vida, que é Jesus Cristo, precisamos nos atentar a estes instrumentos, a estes testes. E para que possamos mostrar o caminho, a verdade e a vida para aqueles que estão andando em trevas, aqueles que estão desorientados, sem as ferramentas para a navegação, também precisamos nos atentar, pois estes são os meios. O teste doutrinário, o teste moral e o teste social. O que eu conheço de Cristo. Se eu sei quem é Cristo. Como eu vivo a minha vida devocional, a minha vida diante de Deus. E como eu vivo a minha vida com os meus irmãos. Se eu amo os irmãos. A vitória que vence o mundo não é uma força que tiramos dos nossos próprios braços. É a nossa fé em Cristo. O instrumento perfeito que Deus nos deu para atravessar este mar da vida, vivendo em santidade e em amor aos nossos irmãos. Vamos orar?